É uma alegria muito grande para mim, para Vítor, estar novamente com vocês neste encontro especial com os presbíteros vinculados a este ministério. Deus visitou sua igreja com seu Espírito Santo no início do século XX. Aquele avivamento que tomou mais força nos Estados Unidos, a cidade de Los Angeles, que deu início ao grande avivamento pentecostal. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, falando línguas e acreditando na vigência de todos os dons do Espírito. Curas, profecias, milagres começaram a acontecer. Aquele avivamento se tornou um movimento de maior crescimento de qualquer grupo religioso da história do mundo e virou aquele grande movimento pentecostal que hoje é a expressão mais ampla e crescente dentro, especialmente, das igrejas evangélicas. Mas, na década de 60, no início do terceiro terço do século XX, Deus novamente visitou aquelas igrejas mais tradicionais, históricas, que não tinham entrado naquela primeira onda do Espírito. Brasil foi um daqueles países que na década de 60 foi visitado e começaram a surgir aquele movimento de renovação. Muitos batistas, presbiterianos, metodistas e outras denominações foram também batizados com o Espírito e surgiu assim um novo mover em Brasil, na mesma década em Argentina e em outras nações do mundo. E esta vez não só as igrejas evangélicas, sino também o Espírito que não tem barreiras, porque a palavra diz: derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então também Deus visitou aos católicos com seu Espírito, abrindo assim uma oportunidade, uma possibilidade. E hoje há milhões de católicos que têm nascido de novo, experimentado o batismo do Espírito, oram como nós, leem a Bíblia como nós, e aquilo também se espalhou. No início, os primeiros anos, pensávamos que isso era tudo. Batismo do Espírito, línguas, profecia, os dons de milagres, curas e tudo isso, e louvor, um novo fogo. Mas estávamos muito longe de imaginar
aquilo que pronto começaria a acontecer. O Espírito não se limitou nesta segunda oportunidade só ao batismo do Espírito e às línguas, sino que algo maravilhoso aconteceu. A Bíblia, que era a mesma Bíblia de sempre, se tornou uma nova Bíblia para nós. Se abriram as Escrituras. E a obra mais gloriosa do Espírito não se circunscreveu ou limitou a falar em línguas, sino a abrir a palavra e revelar-nos antigas verdades que ao longo dos 20 séculos de história da igreja, a igreja tinha esquecido, ignorado ou perdido em algum lugar do caminho. Assim, Deus abriu nossos olhos e uma das primeiras coisas que Deus nos revelou foi o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho eterno, porque o Evangelho é eterno, é o mesmo, mas nós tínhamos antes, os evangélicos, uma compreensão incompleta do Evangelho, e agora compreendimos o senhorio de Cristo como condição de salvação. Não simplesmente aceitar a Jesus como Salvador, sino como Senhor. E a palavra Kyrios para nós se tornou uma palavra-chave para entender que para a conversão completa, verdadeira, Cristo tinha que ser reconhecido como Senhor. Não ficou limitado a esse ponto. O Espírito continuou. E pronto se abriram também para nós as Escrituras em Mateus 28, quando Jesus disse, Jesus ressuscitado aos seus discípulos, ide fazei discípulos a todas as nações. As igrejas evangélicas em geral estamos na grande comissão, mais inspirados em Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E glória a Deus por esse ênfase evangelístico. Mas um evangelho completa outro. E Mateus, nós não tínhamos clareza que a ordem inclui também não só pregar o evangelho a toda criatura, sino fazer discípulos. E compreendimos aí que o mandato central de Jesus a seus discípulos, ou aos apóstolos, que o programa de Jesus para a sua igreja, de todos os séculos até o fim do mundo em dois sentidos, geográfico e histórico. Hasta o fim, o programa era o mesmo: fazer discípulos a todas as nações. E aí veio essa compreensão do discipulado como o eje, el eje central, eixo central de nosso ministério. Repete esse finzinho aí. Eixo central de nosso ministério não é fazer reuniões, sino fazer discípulos. E isso mudou tudo.
revolucionou nossas vidas. Mas não se limitou aí. Deus continuou revelando sua palavra. E outro assunto que para nós se abriu de uma forma extraordinária foi compreender a unidade da igreja. Que a igreja é uma, como cantamos hoje, um só corpo. E isso foi também esclarecedor, porque da reforma para aqui, a igreja protestante evangélica foi dividindo, até chegar hoje com miles de igrejas e denominações no mundo. Quando o plano de Deus e a oração de Jesus em João 17 era que todos sejam um, para que o mundo creia. Bom, continua o Senhor abrindo a palavra, especialmente na Epístola aos Efésios, mostrando o projeto eterno de Deus. O projeto eterno de Deus não é simplesmente nossa salvação. A meta, alvo da vida cristã não é o céu, é ser como Jesus. Amém? Que Deus, desde antes da fundação do mundo, já nos escolheu para sermos santos, não simplesmente ser salvos, sino santos, sin mácula perante de Ele, e em amor nos predestinou para ser adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aqueles que antes conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? E aí o resumo naquela frase que todos temos aprendido, uma frase que tem um conteúdo importantíssimo, extraordinário. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma família, a unidade da igreja, de muitos filhos, muitos, a quantidade, semelhantes a Jesus, a qualidade. Então essas três palavras marcaram para nós nossos grandes objetivos no ministério como servos de Deus: unidade, quantidade e qualidade. E compreendimos que Deus quer que todos sejam salvos, todos sejam seus filhos, e que todos aqueles filhos sejam semelhantes a Jesus, e todos os filhos conformemos aqui na terra, em cada cidade, em cada bairro, em cada nação, no mundo, uma só família. Amém? E o mais glorioso de todos é que Deus, junto com a revelação, trouxe a nossos corações fé de que é possível. Aquele que prometeu vai cumprir, e que Ele tem todo o poder nos céus e na terra para realizar aquilo que é o propósito eterno de nosso Pai. Louvado seja seu nome. Aleluia.
E quando estamos com esta experiência, esta revelação, este fogo, essa luz que Deus estava dando, Deus nos vinculou com vocês. Nos vinculou com nosso querido Abílio. Já há mais de 40 anos, aquele abraço que nos dimos em Embalse Rio Terceiro se tornou um abraço eterno. E assim vai ser. Amém? Cristian Romo e eu, durante todos estes 40 anos, estamos acompanhando a vocês, servindo, amando, visitando, recebendo a vocês, especialmente naqueles primeiros anos. E Deus transformou a Bauru em um centro. Amém? Para espalhar aquela luz, aquela revelação. A quantos cantos do Brasil? O primeiro retiro que iniciamos, Casa de Cursilho, éramos 130 aproximadamente. E cada ano o número aumentava grandemente. De todo o Brasil vinham com ônibus e carros e irmãos pastores e voltavam. E muitos outros centros foram nascendo ao longo de Brasil, em tantas cidades, pero vieram aqui a beber, a receber esta unção, esta revelação. Louvado seja o Senhor. Deus, em sua soberania, decidiu assim. E nós seríamos muito malucos se atribuíssemos alguma glória para nós. Porque é soberania de Deus, é graça de Deus. E Deus assim determinou. Sabe Ele por quê? Nós não sabemos. É justo dizer que o homem-chave que Deus usou nestes anos foi nosso amado Abílio Pinheiro Chagas. O verdadeiro, o legítimo, como falou o pastor em Portugal. Não? Por quê? Porque Deus é soberano. E sempre a seu lado, uma mulher fiel, uma mulher de oração, como Neide. E também seus filhos, Bilão e Edi, e todos vocês, quantos anos, fiéis, firmes, servindo, com subas e descidas, toda a glória seja para o Senhor. Queridos irmãos, somos uma geração privilegiada.
Deus, em sua soberania, nos visitou com seu Espírito e mudou nossas vidas, famílias, congregações. Aquele mover do Espírito nos vinculou e nos tornou um. Amém? Deus nos uniu em amor, em comunhão, em cooperação, nos fez amigos, uniu nossos ministérios e nos deu uma mesma visão. Nossa visão não é uma visão particular, proveniente de algum ministério ou de alguma denominação ou de alguma nação. Essa visão não vem de Argentina, nem vem de Chile, essa visão vem do céu, vem de Deus. Amém? O propósito eterno de Deus, como falamos, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esta maravilhosa afirmação resumido em uma frase, podemos resumir em uma só palavra: o eterno propósito de Deus, desde antes da fundação do mundo, pode ser resumido em uma só palavra: igreja. Igreja. Essa palavra é muito cara para Deus. O sonho de Deus, desde antes da fundação do mundo, uma igreja que tem que ter estas três características fundamentais que já mencionamos: unidade, quantidade e qualidade. Você e eu temos a mesma visão, a visão de Deus. O sonho de Deus o adotamos como nosso sonho. A visão de Deus é nossa visão. O propósito de Deus agora é nosso propósito e nos unimos para servir a Deus para o logro destes três objetivos que definem a igreja. Trabalhamos então por a unidade da igreja, por o crescimento numérico da igreja e por a santidade da igreja. Para lograr estes objetivos, Deus nos revelou o Evangelho do Reino, o senhorio de Cristo, o batismo do Espírito Santo, o discipulado, a vigência de todos os dons do Espírito, os ministérios de Efésios 4, 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Nos revelou o querigma apostólico, a didaquê, a doutrina dos apóstolos e outras gloriosas verdades de sua palavra. Amém? Esta é nossa visão e nós temos a responsabilidade de continuar divulgando esta visão
para outros que ainda não têm esta visão, chamam-se igreja, chamam-se evangélicos ou filhos de Deus, mas não têm esta compreensão. Somos responsáveis não só de ganhar aos perdidos, sino também de difundir esta visão a todos aqueles que são nossos irmãos. Muito bem, qual é nossa fé? Nosso Senhor Jesus, na última etapa de seu ministério terrenal, fez a seus discípulos esta transcendente declaração: edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Pai otorgou a seu Filho, quando o ressuscitou entre os mortos, todo poder e autoridade nos céus e na terra. E o Filho, desafiando a história e a todos os poderes que se opõem a Deus, declarou que Ele edificará sua igreja, e nós temos a certeza que Ele é fiel e poderoso para fazer completamente todo aquilo que Deus prometeu. Edificará sua igreja com aquelas 3 características que assinamos: uma igreja em unidade, em quantidade e em qualidade, e as forças do inimigo, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja termina sendo vitoriosa, santa, gloriosa, sem mácula. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, já assinalamos 2 pontos. Primeiro, nossa visão. Segundo, nossa fé. Agora o terceiro, nossa ação. Nós somos cooperadores de Jesus na edificação de sua igreja em nossa cidade, em nossa região, em nossa nação e em todas as nações do mundo. Cooperadores. Para isso precisamos focar na obra. Focar-nos na ação. Vou dizer da maneira mais simples possível: a ação da igreja, que pode ser resumida em 5 verbos ou 5 frases. 5. E nós temos que concentrar-nos na obra, na ação, em estas 5 palavras. Primeiro, evangelizar. 2, fazer discípulos. 3, discipular. Vou explicar. 4, formar obreiros. 5, plantar igrejas. Evangelizar. Segundo, fazer discípulos. Terceiro, discipular. 4, formar obreiros. 5, plantar igrejas. Evangelizar é semear. Para isso é importante
o sacerdócio de todos os santos, que cada irmão da igreja assuma esta responsabilidade de semear a palavra. Importante cada um ter uma lista de oração com os nomes de pessoas que propõem evangelizar. Ter um quaderno de trabalho de oração e evangelização. Cada novo discípulo, desde o primeiro dia de sua conversão, deve saber que Cristo o chamou para ser um pescador de homens. Assim como Jesus, o primeiro dia, disse a Simão e a Andrés: veni após mim e os farei pescadores de homens. Primeiro dia que chamou, também comissionou para esse trabalho. Muito bem, evangelizar. Segundo, fazer discípulos. Evangelizar é semear. Fazer discípulos é coleitar. Entre aqueles que evangelizamos, alguns respondem à palavra. Então temos que guiá-los ao arrependimento, a confessar a Jesus como Senhor. Temos que prepará-los e guiá-los para o batismo em águas e o batismo do Espírito Santo. Isso é coleitar. Isso é fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Pegar alguém que não é discípulo e torná-lo discípulo. Como? Guiando arrependimento, batismo de água, batismo do Espírito, a conversão, um novo nascimento. Agora é um discípulo. Muito bem, esse é segundo. Terceiro, discipular. Há uma diferença. Agora é um discípulo. Primeiro, evangelizar. Segundo, fazer discípulo. Agora é um discípulo. Agora há que ensinar, edificar, discipular, adoctrinar, corrigir, animar, velar, orar, discipular. Incluindo crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos têm que ser discipulados. Quarto, formar obreiros. A maioria de nossos pastores assinalam como uma dificuldade na congregação que tem a falta de obreiros. Quando Jesus começou seu ministério, ele era o único obreiro. Era um. E aqueles primeiros que se convirtieron, os tornou obreiros, concentrando-se neles, acompanhando a eles, levando a eles consigo, ensinando com seu exemplo, e pronto se tornaram obreiros qualificados. Primeiro chamou 4, depois 12, depois 70. E teve o cuidado de treiná-los como obreiros. Sua maneira de treiná-los era muito simples. Ele dizia: segue-me. Só isso. Vem comigo. Como aprenderam a ensinar? Vendo a Jesus ensinar. Como aprenderam a pregar?
Vendo a Jesus pregar. Como aprenderam a curar aos doentes? Vendo a Jesus. Expulsar demônios? Igual. É a escola mais simples. Vem comigo. E assim surgem. Depois, na segunda etapa, conferindo a eles responsabilidades, enviando-los. E assim foram formando. Outra chave de Jesus para formar obreiros foi enviar de 2 em 2, formando equipes de 2. Os 12 foram enviados de 2 em 2. E os 70, com eles formou 35 equipes de 2. É muito importante essas coisas simples. Temos que usar também nós. Finalmente, plantar comunidades de discípulos. Uma nova comunidade de discípulos, um novo bairro ou localidade, em nossa cidade ou em nossa região, ou em qualquer canto do país, até o fim do mundo. Amém? Ponto 4. 1 é nossa visão. 2, nossa fé. 3, nossa ação. 4, nosso foco. Está bem? Foco? Foco. Precisamos focar na obra. Foco é concentração. A igreja é uma obra em construção. Todos os encontros em todos os níveis de função e responsabilidade devem ter um único foco, que podemos definir com uma palavra: a obra. Temos que perguntar-nos em cada encontro de obreiros: como está progredindo a obra? É uma obra em construção, sempre estão chegando novos materiais. Tijolos, areia, cimento, cal, ferro, madeira, canos, encanamento, tudo. Se deixa de chegar materiais, o que passa? Para. E os materiais são os novos convertidos. Se não há evangelização, a obra vai parar. Precisamos novos tijolos, ou se quer um termo bíblico, novas pedras, para continuar edificando. Qual é a obra? 5 palavras: evangelizar, fazer discípulos, discipular, fazer obreiros, plantar igrejas. Qual é a obra? Evangelizar. Qual é a obra? Uma roda. Tem que andar. Isso é a ação da igreja. Temos que estar focados na obra. Jesus Cristo constituiu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres para treinar
aos santos para quê? Para a obra. Obra. Para isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não estão colocados só para pregar, sino treinar, capacitar aos santos, a todos, para a obra. Qual é a obra? Vamos repetir. Evangelizar, fazer discípulos. Preparar isso. Não é complicado, não. Mas tem que haver concentração. O Espírito Santo disse ao presbitério de Antioquia, Atos 13, separame Barnabé e Saulo para quê? Obra, outra vez, obra. Para a obra a qual eu os chamei. A que nos chamou? A obra. Qual é a obra? Amém. Para a obra. E eles saíram. E que fizeram? Evangelizaram, fizeram discípulos, discipularam, formaram obreiros, plantaram igrejas e outra vez. E isso. Focados. Temos que estar focados. A igreja é o edifício. E a sua vez, a igreja é uma empresa construtora. Todos os santos são obreiros nesta obra. Obra em construção. Todos estão envolvidos. Todos devem ser treinados, todos unidos ao corpo, com juntas e ligamentos em um lugar específico. Todos devem funcionar. Tomemos o exemplo de uma empresa construtora que conseguiu a licitação para construir uma rodovia de 300 quilômetros. Há uma obra. A obra tem um diretor-geral, vários gerentes, chefes de áreas e trabalhadores. Cada um desses níveis se reúne com seus níveis superiores e inferiores, mas todas as reuniões em todos os níveis apontam para o mesmo objetivo: a realização da obra. Amém? Não há outro tema. A obra, como vai? A obra. Nas reuniões seguintes, as primeiras reuniões são para apresentar os planos, dar as instruções, as responsabilidades específicas, as especificações, todos os detalhes, principalmente aos gerentes e chefes de diferentes departamentos, todos bem coordenados. Nas reuniões seguintes, há relatórios, perguntas, se apresentam as dificuldades, as soluções são fornecidas, etc. Não são reuniões sociais, são reuniões de trabalho. Isto é supervisão, feedback. Isso é vital, essencial
para a realização dos objetivos e o desenvolvimento do trabalho. Amém? No caso da edificação da igreja, obviamente há coisas que não se aplicam a uma construção de uma autoestrada, é só ilustrativo. Mas esse exemplo pode nos ajudar muito a melhorar nosso funcionamento. Não temos que inventar um novo programa em cada reunião. O programa já está inventado por Jesus. Mateus 28. Amém? E nós temos que progredir naquele programa que o Senhor marcou. Sempre me surpreende a reprovação de Jesus, dizendo a seus discípulos: os filhos deste mundo são mais astutos no trato com a sua geração do que os filhos da luz. Esta palavra de Jesus me traz tristeza. É uma reprovação. Nenhuma empresa que vai ter sucesso faz as coisas como muitas vezes nós fazemos. Muito soltos, muito livres, muito negligentes, esquecedores. Não. Temos que estar focados com esforço, diligência, oração, jejum, visão, concentração. Amém? Cada encontro de oração, de ensino, de planejamento, tem que estar focado na obra, todos focados no mesmo. Para funcionar, para este funcionamento, precisamos uma estrutura de obra. Uma estrutura funcional. E a Bíblia chama a igreja também não só edifício, sino corpo. O que é um corpo? É uma estrutura. O corpo tem estrutura. Se não tivesse eu uma estrutura e você, não podemos funcionar. Não podemos trabalhar. Cada um de nós seria um saco. Não funciona. Mas veja que é um corpo. Você pode caminhar, pode trabalhar, tem mãos, tem pés, olhos, mente, tudo funciona. Precisamos ter uma estrutura funcional para o desenvolvimento da obra. A estrutura é uma coisa boa e necessária. Sem estrutura, um grande edifício não é suportado. A estrutura desempenha um papel importante. Existem dois tipos de estruturas: estáticas e vivas. Este salão, tão grande, tão lindo, tem estrutura. Tem colunas. Pero as colunas têm como chamam? Basamento? Base? Cimento? Fundação. Tem fundação. Tem coluna. E as colunas suportam vigas. Vigas, dizem.
Tem vigas aqui. Mas é uma estrutura rígida, estática. A estrutura não cresce se você não faz crescer. Mas também há estruturas vivas, como uma árvore. O corpo humano. Uma árvore grande tem uma estrutura grande para sustentar. Tem raízes profundas. Vem o vento, huracão, e não cai. Tem tronco, ramos principais, ramos mais secundários, ramos menores, ramas. Qual é a função da estrutura? Que cada folha receba sustento, que cada fruto seja desenvolvido. Então, a estrutura é um serviço para as partes menores. E tudo vai. Agora, quando o árvore novinho é pequeno, não tem muita estrutura, porque não precisa. Apenas tem como chamam? Talo? Talinho. 3, 4 folhas, não precisa um tronco. Então, é maravilhoso como a estrutura vai crescendo segundo precisa. A mesma vida, a natureza, Deus vai fazendo crescer. Assim também a igreja. Quando éramos um grupinho de 13 pessoas, 15 pessoas, quando iniciaram. Não precisava apóstolos e profetas e líderes e presbíteros. Não, com um líderzinho aí era suficiente. Mas a obra foi crescendo. Crescendo e vai crescer muito mais. Mas tem que haver uma estrutura viva. A estrutura une a todas as partes. É uma só vida. Para que aquela seiva que vem das raízes passe a todos. Então, se nós, como igreja, como uma parte da igreja, como uma parte do corpo de Cristo, temos que estar unidos. Amém? Não uma grande estrutura, mas o necessário para que todos sejam atendidos, sustentados, animados, formados, ensinados, protegidos, orados, abençoados e todos tenham essa vida para multiplicar. Amém? A igreja é um corpo. O corpo tem vida, tem uma cabeça, que é Jesus, neste caso. Tem membros, todos em seu devido lugar. Os membros estão unidos por juntas e ligamentos. E cada membro tem uma função. No corpo existem diferentes graus de responsabilidade. Há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, cooperadores, discipuladores, grupos pequenos nas casas. Na medida que cresce, se multiplica. Queridos irmãos, graças a Deus por tudo o que Ele tem feito hasta hoje. Só temos gratidão ao Senhor. Amém.
não é momento de fazer uma autocrítica. Já temos feito anos passados. Este é o momento de renovar nosso compromisso com Deus e entre nós. E caminhar juntos. Em nosso caso, no momento que estamos, nós sugerimos a necessidade para estruturar-nos melhor, precisamos oficializar aquilo que já está funcionando. A formação de um conselho de coordenação desta obra que Deus colocou em nossas mãos. Nosso querido Abílio já está com 94, falta um mês para 95. Maravilhoso, um homem que me inspira muito, sempre me inspirou. Longos e abençoados anos. Graças a Deus, Abílio está bem de saúde, mas para algumas funções... Pode falar. Logo vou. Não preciso falar, tudo é evidente. Sentimos, irmãos, que é momento para traspassar a condução das igrejas e pastores, até agora sob a responsabilidade de Abílio, para uma equipe de 4 presbíteros principais entre vós. Eles são Abílio Júnior, conhecido como Bilão. Eu perguntei, como posso chamar melhor a você? Como prefere? Como a minha filha falou, não é Bilão, é Bilão. Não é Bilão, é Bilão. Não sei como fazer para falar melhor. Muito bem, Abílio Júnior, vamos a ser mais formais. Marcos Domiciano, aí está, no controle. Edi Chagas e Edmilson Marques. Eles já estão trabalhando juntos, coordenando, aliviando o trabalho, tomando a responsabilidade, mas precisamos oficializar este traspasso e por isso o dia sábado vamos a fazer uma reunião especial de um justo e merecido reconhecimento a nosso querido Abílio, a Neide, e vamos também ter uma oração de ação de graças por o ministério de nossos irmãos Abílio e Neide, e vamos a orar, impor as mãos com todos vocês e outros pastores que vão a vir, como Jamé, que mais Vinci, e outros conselhos de pastores. Vamos ter uma reunião sábado à noite, onde queremos orar, amém, por estes 4 irmãos, e vamos a trabalhar juntos, abençoar a estes irmãos. Além disso, irmãos, que será um conselho de coordenação, precisamos ter um presbitério nacional, integrado por todos os presbíteros que estão no ministério translocal, estão vinculados a este ministério. Temos que fortalecer a comunhão
a unidade com todos os presbíteros que são parte desta comunhão conhecida como comunicação e missão cristã. Precisamos fortalecer os vínculos entre o Conselho de Coordenação e cada presbitério, e com cada presbítero, em comunhão, amor, cobertura, oração, serviço, cooperação, submissão, amizade, companheirismo e compromisso mútuo. Amém? E finalmente, orar para que Deus impulsione por seu Espírito o desenvolvimento da obra em cada localidade e levante novos discípulos, obreiros, presbíteros e igrejas. Que o Senhor conceda novos dons e ministérios para que o reino se estenda por todo o Brasil e no mundo. Amém? Louvamos ao Senhor por este tempo. Então, nós queríamos, esta vez, como encontro translocal, só convidar a vocês e as amadas esposas para este encontro, para ser só um encontro de presbíteros. Amanhã vamos a continuar desenvolvendo os temas. Vítor vai estar também ministrando. E assim vamos a fortalecernos no Senhor. E logo, sábado vai ser uma reunião um pouco mais ampla. E domingo de manhã vai ser a reunião com a ceia do Senhor, com toda a congregação de Bauru e outros irmãos que também foram convidados. Amém? Queridos irmãos, eu sinto alegria e gratidão a Deus em meu coração por cada um de vocês, por a fidelidade de vocês, a constância, o trabalho, sabendo que o melhor ainda não aconteceu. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos a orar. Nos colocamos em pé. Víctor, ¿querés orar? Eddie, ¿te puedes traducir? Señor, seguimos en tu presencia. Nós continuamos na tua presença, Senhor. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. E a tua vontade seja feita na terra como no céu. Señor, gracias por lo que estás haciendo Obrigado pelo que o Senhor está fazendo en esta congregación y con estos ministros que están aquí. nesta congregação e com estes ministros que estão aqui. Y vas a confirmar la palabra sembrada durante tantos años con mucho fruto. E o Senhor vai confirmar a palavra que tem sido semeada há muito tempo com muitos frutos. Y declaramos en el nombre del Señor en esta noche E nós declaramos no nome do Senhor nesta noite que viene un tiempo nuevo para todos estos hermanos. que venha tempo novo para todos estes irmãos. En el nombre de Jesús. Amén. Em nome de Jesus, amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.